Com maior oferta de doses, Brasil acelera a campanha e registra mais de 224 milhões de doses anti-Covid aplicadas até agora. A Organização Mundial da Saúde escolhe a Fiocruz como centro para desenvolvimento e produção de vacinas na América Latina. Presidente Bolsonaro faz discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU e destaca enfrentamento à pandemia e preservação do meio ambiente no Brasil. Em dia tenso, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, presta depoimento à CPI da Covid no Senado. Operações da Polícia Federal apuram irregularidades na área da saúde durante a pandemia. Projeto aprovado pela Câmara vai permitir que o estágio no trabalho conte como experiência profissional. Lava de vulcão em Ilha Espanhola preocupa ambientalistas e pode gerar gases tóxicos se chegar ao mar. NASA anuncia que vai enviar um robô ao Polo Sul da Lua em busca de gelo. O Jornal das 22 já começou. Olá, boa noite. Boa noite. Começou em Nova York a reunião de líderes mundiais na 76ª Assembleia Geral da ONU. O presidente Jair Bolsonaro fez o discurso de abertura, apresentando dados positivos sobre o desempenho do Brasil. Bolsonaro também anunciou a concessão de visto humanitário para cristãos e mulheres que querem deixar o Afeganistão. Em um discurso de pouco mais de 10 minutos, Jair Bolsonaro abriu a Assembleia Geral da ONU dizendo que apresentaria um Brasil diferente do que é mostrado nos jornais. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma história da base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Hoje são lucrativas. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro. Tudo isso mudou. Apresento agora um novo Brasil. Bolsonaro falou dos investimentos federais em infraestrutura, especialmente ferrovias, sobre o lançamento do edital do 5G e destacou o potencial agrícola do país. Temos tudo o que o investidor procura. O presidente mencionou os desafios do Brasil na gestão ambiental, destacou que o país tem dimensões continentais e que 17% da área é destinada a terras indígenas, mas frisou redução do desmatamento e o compromisso com acordos internacionais. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. Na área da saúde, defendeu o tratamento precoce contra a Covid-19, falou sobre a campanha de vacinação e disse que até novembro todos os adultos que quiserem estarão imunizados. Se posicionou contra o passaporte de vacina, frisou as dificuldades sociais e econômicas impostas pela pandemia e ações do governo federal para mitigar os impactos da crise, como a concessão do auxílio emergencial. Informou ainda que o Brasil fechou o ano de 2020 com saldo positivo de empregos, graças aos programas criados pela equipe econômica, destacando que entre os países emergentes, o Brasil é um dos melhores destinos para investidores.
Jair Bolsonaro disse que o Brasil é um país que acolhe imigrantes e refugiados, apresentando dados da Operação Acolhida, instalada na fronteira com a Venezuela para receber os que chegam daquele país. Bolsonaro anunciou ainda que o Brasil concederá visto humanitário a cristãos, mulheres e crianças afegãos que têm sido pressionados pela instalação do regime talibã. O futuro do Afeganistão também nos causa profunda apreensão. Concederemos visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos. Nesses 20 anos dos atentados contra os Estados Unidos da América, em 11 de setembro de 2001, reitero nosso repúdio ao terrorismo em todas as suas formas. Em 2022, voltaremos a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Temos a família tradicional como fundamento da civilização. E a liberdade do ser humano só se completa com a liberdade de culto e de expressão. Os ministros que acompanharam Bolsonaro na missão diplomática comentaram pelas redes sociais a preservação da Amazônia. Nós temos realmente que preservar a Amazônia para os brasileiros. Nós não temos a Amazônia para mostrar ao mundo. Nós temos a Amazônia porque é do Brasil. Ela pode contribuir para aqueles 13, 20 milhões de pessoas que vivem no bioma Amazônia e que necessitam muito dessa preservação e da participação nos lucros que serão oriundos do aproveitamento da biodiversidade que nós temos da Amazônia, que é de um valor incalculável. O Brasil, sim, está acompanhando o Acordo do Clima e segue criando oportunidades de emprego verde no Brasil. Os ministros que ficaram no Brasil, como Damares Alves e Fábio Faria, destacaram o discurso do presidente. O ministro das Comunicações fez uma apresentação com os principais pontos apresentados por Bolsonaro em Nova York. Entre eles, a criação de 1.800.000 postos formais de trabalho e o crescimento de 5,2% em 2021. A ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos parabenizou o presidente. Em seu primeiro discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, o democrata Joe Biden reconheceu as perdas causadas pela pandemia, falou sobre o Afeganistão e destacou que o mundo precisa trabalhar junto para salvar vidas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas que seu país inicia uma nova era de diplomacia após o fim da guerra no Afeganistão. Acabamos com 20 anos de conflito no Afeganistão e, à medida que encerramos este período de guerra implacável, abrimos uma nova era de diplomacia implacável, de usar o poder de nossa ajuda ao desenvolvimento para investir em novas formas de erguer pessoas ao redor do mundo, renovar e defender a democracia. Biden também disse que os Estados Unidos estariam dispostos a usar a força se necessário, mas que o poder militar deve ser uma ferramenta de último recurso. O líder americano também afirmou que pretende tornar os Estados Unidos líder em finanças públicas para o clima, ao lembrar de um anúncio em abril passado sobre dobrar a contribuição econômica para questões climáticas. O uso de máscaras ao ar livre deixará de ser obrigatório na Argentina a partir de 1º de outubro. Os visitantes vacinados de países vizinhos, como o do Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Chile, também poderão entrar pelas fronteiras terrestres, mas com limitações diárias na quantidade de pessoas. Entre as medidas anunciadas está a reabertura gradual das fronteiras. Do ponto de vista da saúde, estamos em um momento muito positivo. Sabemos que a pandemia não terminou, precisamos ter cuidado. E esses cuidados são muito importantes para manter e poder continuar ampliando estas conquistas. A flexibilização ocorre após a queda do número de casos diários, de mais de 26 mil em maio passado para cerca de 1.600 em setembro. E ao avanço da campanha de vacinação. Já o Vietnã anunciou que vai comprar 10 milhões de doses da vacina cubana Abdala. O país é o primeiro a aprovar o uso emergencial do imunizante Abdala desenvolvida na ilha comunista. A nação asiática ainda está realizando uma transferência de tecnologia para começar a produzir a vacina cubana em seu território.
O Vietnã sofre um aumento dos casos de Covid-19. E agora vamos conferir os dados atualizados da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, desde o início da campanha em janeiro, foram aplicadas 224.678.799 doses. Até agora, 69% dos brasileiros foram vacinados com a primeira dose. Mais de 82 milhões estão totalmente imunizados com as duas doses ou com a vacina de dose única. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje que estados e municípios podem decidir sobre a vacinação de adolescentes sem comorbidades. Segundo o ministro, os gestores locais devem seguir as orientações dos fabricantes de vacinas, da comunidade científica e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O ministro analisou uma ação do PSB contra a orientação do Ministério da Saúde para que não sejam vacinados contra a Covid-19 adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades. Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia do Senado, nesta terça-feira, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, se defendeu das acusações de prevaricação e omissão em relação ao governo federal, no caso da negociação para a compra da vacina Covaxin entre o laboratório indiano Bharat Biotech e o Ministério da Saúde. As acusações foram feitas pelo presidente do colegiado, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, na semana passada. Foi acusado nesta comissão, como já disse, no dia 15 de setembro de 2021, de maneira irresponsável de prevaricação. O crime de prevaricação está previsto no artigo 319 do Código Penal, e ele é assim especificado: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Observando as falas na CPI, verifiquei que não foi apresentado durante as manifestações dos senadores qual ato de ofício previsto em lei ou em normas infralegais esse ministro de Estado deixou de praticar, nem mesmo a existência de algum interesse ou sentimento pessoal que justificasse esta omissão. O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, ressaltou que desde 2019, Marconi Albernaz Faria, apontado pela comissão como lobista da Precisa Medicamentos, está sob investigação pelo órgão. Segundo o ministro, apurações levam tempo, além do fato de o acesso a informações seguir protocolos legais, já que as investigações estão sob sigilo. A suspeita da CPI é de que Faria tem atuado para garantir vitórias da Precisa Medicamentos em licitações. A empresa intermediou o contrato com o Ministério da Saúde para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, ao custo de 1 bilhão e 600 milhões de reais. A operação foi cancelada após denúncias de irregularidades trazidas pela comissão. A CPI, Wagner Rosário, disse que a operação que teve como alvo o lobista corre em segredo de justiça. Ele pontuou que, para evitar vazamentos, as informações colhidas ficam a cargo apenas dos servidores envolvidos. Por isso, ele não tinha conhecimento do assunto. De acordo com o ministro, apenas em junho deste ano, através da imprensa, a CGU teve conhecimento do envolvimento da Precisa em atividades suspeitas no Ministério da Saúde. A CGU solicitou então o compartilhamento das informações. A autorização veio em 8 de julho, após decisão judicial. Segundo Wagner Rosário, o conteúdo do celular de Marconi sobre a Precisa foi separado em 31 de março deste ano. O tempo de análise foi de 5 meses e o protocolo no sistema da CGU foi feito em agosto. O ministro afirmou ainda que não ocorreu prevaricação porque não há medidas legais pendentes. Houve bate-boca durante o depoimento entre o ministro da CGU e os parlamentares.
O senhor até agora não demonstrou nenhuma contradição minha. Absoluto dever. Absoluto dever. É a sua opinião. Como relator dessa comissão. Senhor presidente, o depoente tem que se comportar com... A minha também, ministro. E a minha opinião não é só igual ao do relator, mas também do senador Rogério Carvalho. O mínimo que Vossa Excelência tem que ter é respeito com os parlamentares que estão aqui. E o inverso não é também. A resposta do ministro está atravessada. Abaixa o tom, terá o mesmo respeito dessa comissão. Não levante o tom, que terá o tom exagerado também. Senhor presidente, a gente tem que parar com essas agressividades aqui, por favor. O senhor precisa intervir. O senhor precisa intervir. Pelas redes sociais, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, pediu desculpas para a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso. Rosário chamou a senadora de descontrolada durante o depoimento dele à Comissão Parlamentar de Inquérito. Seguimos agora com o ranking de imunização contra a Covid no mundo. De acordo com a Universidade de Oxford, quase 6 bilhões de unidades de vacinas já foram aplicadas até o momento. A China segue na liderança e registra 2 bilhões 180 milhões de doses aplicadas. Em segundo lugar, a Índia ultrapassa a marca de 812 milhões. Na sequência, os Estados Unidos acumulam mais de 386 milhões de doses. Em quarto lugar está o Brasil, que ultrapassa os 224 milhões e meio de vacinas aplicadas. E o Japão, em quinto, tem mais de 153 milhões de aplicações. A Organização Mundial da Saúde selecionou hoje o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, como centro para desenvolvimento e produção de vacinas com a tecnologia de RNA mensageiro na América Latina. Segundo informou a Fiocruz, a escolha ocorreu em função dos promissores avanços no desenvolvimento de um imunizante contra a Covid, atualmente em estágio pré-clínico. A iniciativa contou com os recursos do Ministério da Saúde e de emendas parlamentares. A Fiocruz não falou em data e cronograma, mas afirmou que o apoio da OMS será decisivo para que o desenvolvimento da vacina ocorra de maneira breve e dentro dos protocolos de segurança e qualidade mundiais. Daqui a pouco você vai acompanhar conosco aqui. Empresa chinesa põe em risco a economia mundial. E ainda, projeto valoriza o estágio durante a vida profissional. O estágio no trabalho vai passar a valer como experiência profissional. O projeto aprovado pela Câmara do deputado Davi Soares vai atender a parcela da sociedade mais afetada pelo desemprego durante a pandemia. Com a medida, vai desaparecer a alegação de muitas empresas de que falta experiência para o candidato a uma vaga no mercado. Eles são jovens, cheios de planos e têm muita disposição para o trabalho. Meus planos são me efetivar aqui, ter uma carreira consolidada, né, e ir bem na minha carreira e poder cada vez mais estar agregando cursos, conhecimento nessa área e ter uma boa carreira, né? Além de construir minha vida particular. Planejo, assim, primeiro conseguir absorver tudo que o pessoal aqui da área tem para me ensinar, o pessoal das outras áreas. E com o tempo, assim, ser efetivo, conseguir maiores responsabilidades, maiores encargos, assim. E vamos ver o que o futuro nos aguarda aí, né? Eu criei muita maturidade aqui dentro, me proporcionou muitos momentos bons e aprendizados, que tanto levo para o profissional quanto para o pessoal e que mais para frente eu pretendo aplicar dentro de minha própria empresa e crescer bastante. Esses 3 jovens são estagiários de uma grande empresa de balanças que fica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O programa de estágio é a principal porta de entrada para o mercado de trabalho. A gente sempre busca contratar os próprios estagiários. O contrato normalmente são de 2 anos e aquele que se desenvolveu melhor, a gente acaba efetivando. Mas junto com a oportunidade também vem a insegurança, o medo de errar, de ficar fora do mercado. A gente tem aquele receio de fazer alguma coisa errada, de
sabe, falar, não se portar da maneira correta. E essa preocupação se justifica pelos números. Durante a pandemia, o Brasil atingiu sua maior taxa de desemprego da história. 14 milhões de pessoas estão sem ocupação. E os jovens foram o grupo mais afetado. De acordo com dados do IBGE, 14% da população economicamente ativa está sem ocupação. Mas entre as pessoas na faixa etária de 18 a 24 anos, esse número é mais que o dobro, 31%. É lógico, sempre vai ter aquela empresa que fala, pô, mas tem tantos jovens sobrando, será que eu não consigo um que já tem alguma experiência anterior? Isso faz parte, é mercado, mas é lógico, se ela não encontrar, ela tem que buscar aquele que não tem experiência e treinar, que esse é o mundo ideal, é o objetivo do estágio, não foi feito para um índice de desemprego de 30% entre a juventude, tá certo? Mas, enfim, quer dizer, a empresa sempre vai buscar o melhor para ela, é óbvio. Um levantamento feito por uma empresa de recursos humanos especializada em estágio aponta que 75% dos estagiários contribuem para o orçamento da casa onde moram. O dinheiro que recebem, além de livros e cadernos, também é usado para a compra do arroz e do feijão. Ou seja, esses jovens já começam a vida profissional com responsabilidades de chefes de família. Hoje a gente trabalha para pagar a nossa faculdade, o nosso curso, para ajudar em casa, numa conta de água, luz, e é o máximo que a gente consegue, né? É aquilo que a gente pode estar fazendo para ajudar não só a gente, mas nossa família também. E as dificuldades enfrentadas por esses jovens chamaram a atenção do deputado Davi Soares. O parlamentar apresentou um projeto de lei que torna o estágio experiência profissional. O período de aprendizado poderá fazer parte do currículo da pessoa e também contará para a participação em concursos públicos. É importante frisar nesse tema todo da questão do estágio ser considerado como tempo de experiência, é que na prática, quando se obtém um curso, seja como tecnólogo ou um curso de graduação, as portas permanecem fechadas, pelo simples fato de ter a experiência prática. Se o problema é a experiência prática, que reforcemos então, aprimoremos o estágio e após esse momento de aprimoramento, que numa regulamentação da lei pode ser feito, aí sim você estará habilitando aos estudantes a poderem ingressar de forma imediata com a experiência adquirida vinda do estágio. O projeto de lei já foi aprovado pela Comissão de Educação e agora deve ser votado no plenário da Câmara, mas já conta com o apoio de entidades do setor, como o Núcleo Brasileiro de Estágios. Isso é muito bom para o jovem, muito bom para os concursos públicos, porque amplia aí a oferta de possíveis candidatos, então muito bom para o poder público também, e de pessoas que já passaram por um estágio, tiveram aí acompanhamento de um profissional competente, com certeza desenvolveram muitas competências, muitas habilidades, tanto comportamentais como técnicas. Então, considero esse projeto de lei bastante oportuno. Para quem está começando, principalmente, né, todo incentivo, qualquer ajuda é bem-vinda, né? Com certeza, com certeza. E quem já trilhou esse caminho sabe bem a importância que o projeto pode ter. A Juliana também começou a vida profissional dela como estagiária de letras em Minas Gerais. Como mostram essas fotos da época, as dificuldades daquele tempo ainda estão vivas na memória dela. A gente só ganhava a bolsa auxílio, que era o valor, né, X, e ali estava incorporado tudo, né, o seu transporte, a sua alimentação, então a gente não tinha esses direitos. Hoje a Juliana é coordenadora de educação inclusiva do Senac de Minas. Ela é a estagiária que deu certo e acredita que muitos outros podem seguir pelo mesmo caminho. A gente hoje acredita que essas pessoas, esses jovens, eles podem realmente fazer a diferença. É acreditar no potencial do outro, né? Independente de onde eles vêm, da faculdade que eles estão fazendo, mas a gente acreditar na competência deles. A Caixa Econômica Federal pagou hoje a 6ª parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em janeiro. O saque do dinheiro para esse grupo será liberado a partir do dia 4 de outubro. Também receberam hoje a 6ª parcela do benefício quem faz parte do Bolsa Família e tem o número de identificação social UNIS com o final 3. Com uma dívida de 300 bilhões de dólares, o grupo de construção chinês Evergrande
dá indícios que pode dar calote e já compromete a economia chinesa. O que também põe em risco a economia mundial e pode impactar fortemente o Brasil, já que é um dos países que mais exporta matéria-prima para a China. A companhia Evergrande é um dos maiores grupos privados chineses, com cerca de 200 mil funcionários diretos e 3,8 milhões de funcionários indiretos. É também uma das principais incorporadoras imobiliárias da China, com presença declarada em mais de 280 cidades. Temores de uma potencial falência aumentam a aversão ao risco nas bolsas. No Brasil, o Ibovespa, o principal índice de ações, caiu 2,33%. Listada na Bolsa de Hong Kong, a empresa já perdeu quase 85% do seu valor de mercado. A Evergrande precisa pagar ainda nesta semana juros por seus empréstimos e títulos. Seu presidente, Xu Jiayin, é a quinta fortuna do país, segundo a consultoria especializada Hurum. Nesta terça-feira, o dólar fechou em queda de 0,90% após a turbulência de ontem nos mercados em meio às preocupações com a crise da gigante chinesa Evergrande e o risco de contágio na economia global. As falas dos presidentes das duas casas legislativas brasileiras, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, alimentaram algum otimismo no mercado sobre uma solução para o impasse bilionário dos precatórios. A moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,284 na venda e acumula alta de 2,23% no mês e de 1,88% no ano. E veja a seguir notícias da pandemia pelo mundo. E veja também, Polícia Federal apura irregularidades na área da saúde durante a pandemia. Duas operações da Polícia Federal deflagradas hoje apuraram irregularidades na área da saúde. A Operação Pés de Barro investiga possíveis fraudes na aquisição de medicamentos de alto custo no Ministério da Saúde. E aqui em São Paulo, a investigação é sobre a licitação do Hospital de Campanha de Paulínia. 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal, São Paulo, Alagoas, Pernambuco e Minas Gerais, com o objetivo de apurar fraudes na aquisição de medicamentos de alto custo. A Operação Pés de Barro investiga fatos ocorridos entre 2016 e 2018 na compra de medicamentos feitos pela Diretoria de Logística em Saúde do Ministério da Saúde. Segundo a Polícia Federal, foram encontrados indícios de irregularidades na legislação administrativa, licitatória e sanitária, além do descumprimento de reiteradas decisões judiciais com o objetivo aparente de favorecer determinadas empresas, o que pode ter provocado um prejuízo que ultrapassa 20 milhões de reais e a morte de pelo menos 14 pessoas. O Ministério da Saúde informou em nota que vai colaborar com as investigações. Já no interior de São Paulo, a Operação Carga Pesada teve o objetivo de investigar fraude em licitação na contratação de empresa responsável pela montagem de 2 hospitais de campanha em Paulínia, entre abril e maio de 2020, no valor de 4 milhões de reais. 60 policiais federais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo e Santa Catarina, em endereços ligados a pessoas físicas e jurídicas envolvidas no processo licitatório. A investigação começou a partir da abordagem de um caminhão suspeito de conter carga roubada. Apesar da contratação não ter sido finalizada, a investigação apontou que isso aconteceu por motivos alheios à vontade dos envolvidos, o que configura crime, cuja pena pode chegar a 4 anos de prisão. Procuramos a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para se pronunciar sobre a operação que investiga a fraude no Hospital de Campanha em Paulínia. Até o fechamento dessa edição, não obtivemos retorno. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem pouco mais de 21.247.000 casos confirmados de Covid, mais de 20.250.000 pessoas recuperadas. Nas últimas 24 horas foram registrados quase 7.900 novos casos e 485 mortes. Confira os números dos países mais afetados por contaminação. No mundo, já são mais de 229 milhões e 470 mil casos registrados.
e de 4.707.000 óbitos confirmados. Os Estados Unidos quase ultrapassam os 42.392.000 diagnósticos e têm um total de 678.205 mortes. A Índia beira a marca dos 33.532.000 casos de contaminação. O Brasil está próximo de 21.255.000 pessoas diagnosticadas e registra 591.440 mortes. O Reino Unido quase alcança a marca de 7.532.000 casos de Covid. E a Rússia passou da marca dos 7.208.000 pessoas contaminadas. Nesta terça-feira, centenas de manifestantes protestaram em Melbourne contra as novas medidas sanitárias anunciadas pelo governo australiano. Com o argumento de que o movimento frequente de trabalhadores estava espalhando coronavírus em áreas regionais, as autoridades de Melbourne fecharam canteiros de obras por 2 semanas, o que causou as manifestações. As imagens mostram os trabalhadores marchando pelas ruas da cidade, montando sinalizadores e cantando, enquanto os policiais da tropa de choque os acompanhavam. A decisão de suspender as atividades de construção ocorre depois de um protesto antivacinal na cidade ter ganhado força entre os trabalhadores. Por outro lado, o governo exige que todos os trabalhadores da construção recebam ao menos uma dose de vacina até o final desta semana para que as restrições sejam flexibilizadas. O fechamento forçado de canteiros de obra pode piorar a atividade econômica do país. Alguns economistas australianos estão prevendo que os bloqueios prolongados podem levar a economia do país de 1,45 trilhão de dólares, ou seja, cerca de 7 trilhões de reais, para uma possível segunda recessão em 2 anos. O líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, o democrata Chuck Schumer, pediu ao presidente Joe Biden para encerrar as deportações em massa de imigrantes haitianos. Ele qualificou as medidas de detestáveis e xenófobas, típicas da administração do ex-presidente Donald Trump. Os agentes da Patrulha da Fronteira dos Estados Unidos estão se esforçando para conter a massa de imigrantes sem documentos. A maioria é do Haiti. O Escritório Americano de Alfândega e Proteção de Fronteiras disse que a maioria dos imigrantes sem documentos será expulsa sob a política do chamado Título 42, que restringe a imigração devido à pandemia. A crise se intensificou depois que as imagens de um fotógrafo da agência France Presse mostraram agentes agitando as rédeas de seus cavalos para ameaçar os migrantes e empurrá-los em direção a um rio. E veja a seguir, a NASA irá procurar água na Lua. E os perigos ambientais da lava de vulcão em Ilha Espanhola. As colunas de lava do vulcão do arquipélago espanhol das Canárias estão gerando preocupações pela possível emissão de gases tóxicos. Um fenômeno de beleza única, mas também muito assustador. As colunas de lava do vulcão Cumbre Vieja engolem tudo o que encontram pelo caminho, como árvores, estradas e casas. De acordo com o Sistema Europeu de Observação Espacial Copérnicus, até agora, a erupção destruiu 166 construções e a lava cobre 103 hectares de La Palma. A descida do magma é lenta para a costa da ilha de La Palma, no arquipélago espanhol das Canárias, e gera preocupações pela possível emissão de gases tóxicos. O encontro do magma ardente com o mar pode gerar explosões, ondas de água fervente e inclusive nuvens tóxicas. A cerca de 2 quilômetros do oceano, a lava avança agora por volta dos 200 metros por hora. A retomada da atividade do vulcão, que entrou em erupção no domingo, obrigou a remoção de mais de 500 pessoas na noite de segunda-feira, totalizando 6.000 deslocados na ilha localizada em frente à costa noroeste da África. O vulcão Cumbre Vieja expele colunas de fumaça que alcançam centenas de metros de altura e entre 8.000 e 10.500 toneladas de dióxido de enxofre por dia. Apesar da situação, o espaço aéreo da ilha permanece aberto e espera-se que os voos programados para esta terça-feira sejam realizados com normalidade. O vulcão está sob forte vigilância há uma semana devido à intensa atividade sísmica, e a erupção pode durar várias semanas ou meses.
A NASA enviará um novo robô para a Lua em 2023. A missão tem o objetivo de procurar por água no polo sul do satélite. O Viper será o primeiro a explorar a área identificada como uma das mais geladas do sistema solar. A agência espacial espera que o veículo confirme a presença de água congelada logo abaixo da superfície lunar. O objetivo da missão é verificar se o material coletado tem capacidade de se tornar combustível para foguetes em missões com destino a Marte ou mais além no espaço. De acordo com a Divisão de Ciência Planetária da NASA, Nobile é uma das regiões mais frias do sistema solar, que só foi explorada à distância por meio de sensores. Mas espera-se que o robô chamado Viper, com dimensões semelhantes às de um carrinho de golfe e recarregado com energia solar, finalmente acesse pela primeira vez a região da Lua. Diferentemente dos robôs usados em Marte, o Viper pode ser pilotado praticamente em tempo real, uma vez que a distância entre a Terra e a Lua é muito menor do que em relação a Marte. A missão faz parte do Artemis, projeto dos Estados Unidos para voltar a levar seres humanos à Lua. A primeira missão tripulada com destino ao satélite natural está prevista para 2024, mas o programa pode sofrer um atraso significativo. A Confederação Brasileira de Futebol enviou um ofício à Liga Inglesa de Futebol pedindo a liberação dos atletas que atuam no Reino Unido para os próximos compromissos da seleção, que contarão com a presença de público. O técnico da seleção brasileira, Tite, enviou no fim de semana uma lista com 40 jogadores para a rodada tripla de outubro das eliminatórias para a Copa. A relação tem novamente jogadores que atuam na Inglaterra, como Alisson, Gabriel Jesus, Firmino e Ederson. Para se prevenir, a CBF já enviou um ofício para a organização de clubes que cuida do campeonato inglês. E agora aguarda a liberação dos atletas. Líder das eliminatórias com 8 jogos e 8 vitórias, o Brasil enfrenta a Venezuela em Caracas dia 7, depois a Colômbia dia 10 em Barranquilha e fecha a rodada tripla em Manaus contra o Uruguai no dia 14 com a presença de público. O governo de Manaus liberou a entrada de torcedores para acompanhar o jogo, que terá 30% da capacidade do estádio liberada, cerca de 14 mil assentos. O protocolo para a realização do evento já foi enviado e revisado pelo governo manauara. A CBF agora planeja os detalhes da operação, que contará com a apresentação da carteira de vacinação e um teste PCR de até 48 horas. Agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz falou sobre a importância de usarmos a palavra com fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. Olha esse texto de Hebreus capítulo 11, versículo 1, começa aqui, é 1 ao 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que me chama a atenção é que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, pelo que ele falou. Se você pegar a Bíblia, você vai ver lá no início. E disse Deus, haja luz. Deus o quê? Disse. Deus falou. O que Jesus fez com aquela figueira? Se dirigiu a ela e disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. E foi embora. No outro dia ela estava completamente seca desde as raízes. Então, é a mensagem hoje. Temos fé em Deus? Perfeito. Mas se temos fé em Deus e ficamos calados, nada vai acontecer. O salmista disse, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. Enquanto você ficar calado, seus ossos, sua estrutura, sua fé vai ruir. Você não vai conseguir se manter de pé. Vamos à lição aqui. Quando digo, missionário falando, às pessoas que a fé não remove montanhas,
elas se entreolham e depois, espantadas, perguntam: como? O missionário falou, chegou à conclusão, dentro do que ouviu e entendeu da Bíblia, nesse trecho da Bíblia em especial, que a fé nunca removeu um só grão de areia. A fé não remove montanhas. Confesso que muitas vezes preguei que a fé removia montanhas. Eu havia aprendido assim, pois ouvira os maiores pregadores do mundo se expressarem dessa maneira. Entretanto, a fé nunca removeu um só grão de areia. O que remove montanhas é a palavra. Mas qual palavra, pastor Josias? A palavra de Deus? Não, a nossa. Quem fala sou eu. Quem fala é você. Jesus falou à figueira. Jesus se dirigiu ao problema. A palavra de Deus é poderosa por si só. Mas enquanto você ficar calado, nada vai acontecer. O mal não sai com a força do pensamento. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.